Entre as diversas figuras do cristianismo, temos os apóstolos como alguns dos mais conhecidos por várias pessoas, e assim como é dito de Jesus Cristo na Bíblia, praticamente todos eles passaram por grandes provações ao final de suas vidas. E a pergunta que pode surgir na cabeça de muitos, que dá o título para esse vídeo: como cada um dos 12 apóstolos morreram? A forma como morreram os 12 apóstolos de Cristo nem sempre está clara para os estudiosos da religião. Existem algumas citações no Novo Testamento e em textos apócrifos, e até mesmo relatos contados por cristãos primitivos sobre o que poderia ter acontecido com cada um deles. E é verdade que alguns desses relatos são diferentes entre si, mas existe sempre uma explicação que é mais aceita e considerada confiável. O que sabemos é que os apóstolos deixaram sua vida pessoal e os trabalhos de lado para se ajudar a Jesus durante a sua missão em vida, e após a sua morte foram ordenados a pregar o Evangelho pelo mundo, mesmo que para isso tivesse que morrer. Naquela época a perseguição a quem pregava o Evangelho era muito dura. Vamos para o primeiro. Pedro, o mais velho do grupo, foi o responsável por fundar as raízes do cristianismo, que fez com que vários olhares de imperadores e dos chamados doutores da lei da época recaíssem sobre ele. De acordo com a tradução da igreja, ele foi morto pelo imperador Nero, voto no ano 64, tal como Jesus. Ele também foi condenado à crucificação, mas por não se achar digno de morrer da mesma forma de Cristo, ele pediu para que sua cruz fosse colocada em ponta-cabeça. Pedro é considerado o primeiro papa da Igreja Católica, e seus restos mortais estão na Basílica de São Pedro, em Roma. Jesus deu a missão a Pedro para que fundasse a igreja. O nome dele é conhecido por Rocha. Vamos por segundo. André. André era irmão de Pedro, e por conta disso foi um dos primeiros a se unir ao grupo dos seguidores de Jesus Cristo. Sua morte aconteceu antes de Pedro, por volta do ano 60. Acredita-se que ele tenha sido bastante torturado antes de ir para a cruz grega, que possuía um formato de X. Seus restos mortais seriam levados pelo mar para a Escócia, mas o barco naufragou. Por conta disso, na região existe uma ilha chamada Santo André. Terceiro, João, o autor de um dos 4 evangelhos e do livro do Apocalipse e demais textos que constam na Bíblia. João era considerado o discípulo mais próximo de Jesus. Diferente de todos os outros seguidores de Cristo, ele é o único que aparentemente morreu de causas naturais aos 100 anos de idade na região de Éfeso. Isso teria acontecido por volta do ano 98 depois de Cristo. Quarto, Filipe. A história da morte desse discípulo é um pouco confusa e não há nenhum relato exato sobre como teria acontecido a sua partida deste mundo. Após pregar na Ásia, acredita-se que o seu fim possa ter acontecido por meio da crucificação, enforcamento ou apedrejamento ou decapitação, ou até mesmo por causas naturais. Este é a menos aceita. O que se sabe ao certo é que sua vida teve por quinto, Bartolomeu. Após ser enviado por Jesus em missão, Bartolomeu pregou em regiões como Armênia, Índia e Mesopotâmia. Sua morte também desperta curiosidade, sendo que entre os católicos a ideia mais aceita é a de que ele tenha sido colocado vivo em um saco após apanhar e ficar inconsciente, sendo lançado ao mar em seguida. Entretanto, algumas frentes acreditam que ele também teria sido crucificado, mas essa é uma ideia um pouco menos aceita pela maioria. Sexto, Mateus. Outro evangelista dessa lista, Mateus, pregou em regiões como Pérsia, Judeia e Etiópia após a ressurreição de Jesus. Sua morte aparentemente aconteceu em decorrência de um ferimento de alabada, uma espécie de lança, por volta do ano 60. No início dos estudos sobre a morte dos apóstolos, alguns historiadores chegaram a acreditar que Mateus teria morrido de causas naturais,
mas não é aceita por boa parte dos estudiosos nos dias atuais. Sétimo, Tomé. Tido como discípulo incrédulo, os relatos do Evangelho indicam que ele pediu para tocar em Jesus e dessa forma ter certeza que ele havia ressuscitado. Tomé pregou na Índia e morreu por volta do ano 53 depois de Cristo, na região de Milhapó, após ter sido perfurado várias vezes por uma lança. Curiosamente, a cidade em que ele morreu é conhecida atualmente como São Tomé de Meliapó. Oitavo, Simão. No grupo de Jesus havia dois homens que atendia pelo nome Simão. O primeiro se tornou Pedro, enquanto o outro era considerado como Simão, o Zelote. Os relatos referentes ao seu martírio são diversificados, mas todos levam a crer que ele teve um fim tão cruel quanto os de muitos outros dessa lista. Entre a possibilidade para sua morte estaria um possível crucificação, ter sido encerrado ao meio e até mesmo ter se tornado vítima de uma massacre ocorrido no ano 70. Nono, Tiago Maior, outro membro do grupo que se converteu de pescador a discípulo de Jesus. Ele teria sido o primeiro deles a morrer por causa de Cristo, algo que teria por volta. Nono, Tiago Maior, outro membro do grupo que se converteu de pescador a discípulo de Jesus. Ele teria sido o primeiro deles a morrer por causa de Cristo, algo que teria acontecido por volta do ano 44 depois de Cristo, no calendário atual. A ideia mais aceita para sua morte teria sido a decapitação, ordenada pelo rei Agripa. Sua cabeça estaria enterrada debaixo do altar da capela de São Tiago Maior, no bairro Amêndoa de Jerusalém. Ele é bastante venerado em países como Chile, Peru, México e Espanha, que aliás tem como padroeiro, e também mantém a tradição da caminhada de Santiago de Compostela. 10. Tiago Menor. Existem duas possibilidades para a morte de Tiago Menor. A primeira data do ano 62, dando a entender que ele foi crucificado no Egito após uma passagem de missão pela Palestina. A outra versão é dele ter sido apedrejado até a morte. A mão de Ananias, sumo sacerdote, que desejava ouvir de parte dele a denúncia de alguns cristãos, algo que certamente não aconteceu. 11. Judas Tadeu. Popular entre os católicos, Judas Tadeu seguiu para a Mesopotâmia, Arábia, Síria e Pérsia após a ressurreição de Jesus. Não se sabe ao certo como quando a sua missão terminou, mas muitos acreditam que Alabadar, que aparece em sua imagem, pode ter alguma relação com a morte dele. 12. Judas Iscariotes. Por fim, temos os apóstolos responsáveis pela traição de Cristo. De acordo com os relatos bíblicos, após entregar Jesus por 30 moedas de prata, Judas teria sido em si percebido um erro que cometeu. Como já era tarde, seu arrependimento fez com que acabasse se enforcando para colocar um fim em sua vida. E talvez você esteja se perguntando, mas hoje ainda existem apóstolos como antigamente? O título de apóstolos estava ligado diretamente a pessoas que viram Jesus quando ele esteve na terra. A Bíblia diz em Efésios capítulo 4, versículo 11, que Deus escolhe alguns para ser apóstolos. Por isso algumas denominações, no dia de hoje, consagram pessoas que acreditam nesse dom ministerial. O fato que todo cristão tem um chamado de Jesus para anunciar o Evangelho a pessoas à sua volta. Quem obedece a esse mandamento segue os passos do apóstolo, que Deus escolhe alguns para serem apóstolos. E por causa disso, algumas denominações dos dias de hoje consagram pessoas que acreditam